profeta Isaías. Irmã Marta, nós vamos ler, a senhora lê esse capítulo todo. É curtinho. Capítulo desde o 1, não é? Até... Do versículo 1. Ok. Já todos têm? Yes. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso próprio opróbrio. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso, para que os que escaparem de Israel. Ok, nós vamos ficar até aqui. Ok. Depois nós continuaremos. O primeiro versículo é uma profecia que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir ainda. Nós já vemos aqui, irmã Zélia, preste atenção aqui. Estou ouvindo, pastor, os ouvidos a bocadinho. Não, senhora. Não, senhora. Esta profecia ainda não se cumpriu. Se bem que em nossos dias a gente vê uma coisa parecida com esta. E só falta isto. Mas isto é para o povo de Israel, essa profecia. Não é para as outras nações. São apenas para o povo de Israel. Por que razão? Porque naquela época da grande tribulação, por enquanto não, mas quando vier a grande tribulação, então muitos homens vão morrer e muitas mulheres, mas acontece que as mulheres que ficarem são em maior número, muitas vezes, do que os homens. Então, as mulheres daquele tempo, naquele dia, quer dizer, naquela época, não quer dizer dia de 24 horas, porque nós entendemos naquele dia, ou este dia, que são 24 horas. Mas naquele dia, quer dizer, naquele tempo, 7 mulheres é muita coisa. 7 mulheres agarrarão na orla do vestido de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e vestiremos dos nossos vestidos. Quer dizer, nós trabalhamos para ter o nosso sustento, mas queremos que ser chamadas pelo teu nome. Pelo teu nome, vocês entenderam? Pelo teu nome quer dizer, quando nós nos casamos, a mulher recebe
um nome do seu marido. Vocês entenderam agora? Queremos ser chamadas pelo teu nome. De forma que esta profecia é para o povo de Israel. Vejamos aqui no capítulo 16 de Apocalipse. Do versículo 17 em diante. Posso? Pode ler. E eu, quando vi que... Não, 17. Versículo 17. Versículo, ok. 17. Capítulo 16, verso 17. Ok. E o sétimo anjo E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Um momentinho. Trovões, relâmpagos e vozes. Significa juízo. Juízo de Deus. Nós aqui vemos escrito: e do trono saíram uma voz, né? E também saíram relâmpagos, trovões. Fica quieto, ok? Fica quieto. Eu sou muito bom, mas eu quero ordem. Aqui. Glória a Jesus. Então, significa juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens. Pode continuar, irmã. E como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso e de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A última praga que o Senhor mandou o seu anjo
derramar sobre a terra. Aqui alcançou judeus e gentios. A grande cidade que se refere aqui, Jerusalém. A grande cidade. Eu quero dizer a vocês que a Bíblia, na maioria das mensagens, são feitas em parábolas. Uma parte de uma mensagem, nós vemos que conclui noutro livro, noutro versículo. Vocês já observaram isso? Yeah. Quem sabe disso, levante a mão. Glória a Deus. Muito bem. Há muitos textos bíblicos que nós lemos nas Escrituras e para isso tem as referências. Nas referências, nós vemos o complemento daquele versículo que nós lemos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos o complemento daquele versículo que nós lemos, que temos em mente. E daí por diante nós vemos vários textos bíblicos assim. Tem algum texto bíblico isolado, quer dizer, é só um. É só aquele versículo. E folheamos a Bíblia do princípio ao fim e só encontramos aquele versículo. Nós encontramos algumas referências. Por exemplo, no Velho Testamento, no livro de Levítico, não me lembro o capítulo, nem o versículo, no momento eu não me lembro, mas sei que é em Levítico. Fala sobre a veste do homem e da mulher. Acontece que Deus proíbe a mulher vestir vestido de homem e proíbe o homem vestir vestido de mulher. Por cada macaco no seu galho. Vocês entenderam? Mas acontece que é só esse versículo. Não encontramos referências acerca desse versículo. Encontramos referências assim, na santificação. Porém, aqui neste versículo 17 em diante, vemos o anjo derramando a sua última taça.
e derramou no ar. Foi no ar que o anjo derramou a taça. E do trono de Deus saiu aquela voz: está feito. E Deus se lembrou de Babilônia. A Babilônia são duas Babilônias que a Bíblia menciona. A primeira Babilônia é a religiosa. Vamos dizer, é o catolicismo, é o Vaticano, é a primeira Babilônia, porque é uma confusão. É tanto Deus que a gente, olha, sinceramente, em cada nação tem vários deuses. No Brasil, por exemplo, que eu conheço, é a minha terra, onde eu nasci, é São José, Santa Maria, Maria das Dores, Maria do Socorro, Maria da Conceição, enfim, são muitos deuses. Mas acontece que o nosso Deus está nos céus. E está também em nós, no nosso coração. Para nós servimos ao Deus vivo. E só é um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São três deuses num só. São inseparáveis. Nós, aqui na Terra, se eu fizer uma união com Mário e Jorge, nós somos três pessoas, mas não somos unidos, inseparáveis, porque a morte nos separa. Não é verdade? A morte nos separa. E cada um de nós três temos um pensamento. Essa é a verdade. Eu penso de um jeito, o Jorge pensa de outro, o irmão Mário pensa de outro jeito. Então, para nós termos uma verdadeira união, ou seja, uma verdadeira unidade, nós temos que ter os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ideias serem iguais. Mas com Deus é diferente. A ideia de um é a ideia do outro, é a ideia do outro. O pensamento do Filho é o pensamento do Pai, é o pensamento do Espírito. A vontade de um é a vontade dos outros dois. Isso quer dizer unidade. É assim que o Senhor Jesus disse na sua oração, que sejam unos, como eu e tu somos unos. Como eu e tu temos um só pensamento, uma só vontade, uma só ideia. Essa é a vontade do Senhor, que nós aqui, igreja, cada igreja tem o seu grupo de irmãos. E esses irmãos, a ideia de um é a ideia do outro. É muito difícil. Somente tendo a vida entregue a Deus
exclusivamente. Só tendo exclusivamente a vida entregue a Deus. Nós vemos hoje em nossos dias, como houve no passado, também essa discrepância, essa diferença de pensamentos, de ideias. Por exemplo, a Igreja Romana é um ramo desta igreja. Vocês acreditam nisso? Pois leiam os livros da história religiosa, que vocês vão ver e crer nessa mensagem. A Igreja Romana foi uma parte da Igreja Pentecostal dos dias passados, do século II, 1,5, 2, 2,10. Por exemplo, no ano 210, mais ou menos, rompeu-se, houve a separação de um grupo de outro grupo, e a Igreja de Cristo ficou reduzida a poucos. E a Igreja Romana ficou maior. Qual foi a razão da separação? Imagens. Foi a causa. O grupo rebelde diziam, através das imagens, nós temos mais dinheiro. E se nós continuarmos assim, nós vamos continuar na pobreza. Vocês observem que toda igreja, de acordo com o seu tamanho, tem as suas dificuldades. Por exemplo, uma igreja como esta aqui, nós temos certas dificuldades financeiras. Por que razão? Porque o número de pessoas é muito pequeno. Igrejas que têm 2.000, 4.000 pessoas se torna melhor nas finanças, mas em compensação tem mais despesas e também a obra missionária. Nós temos aqui, nós sustentamos 5 igrejas. Este grupo de irmãos sustenta 5 igrejas nas Filipinas. Nós começamos com uma igreja. Essa igreja afastou-se da gente. O pastor daquela igreja resolveu sair do nosso convívio. E foi muito claro. Então disse que a partir daquele dia não pertenceriam mais ao nosso ministério e também nós não tínhamos obrigação
mas em mandar ajuda financeira para aquela igreja. E assim Deus começou a agir. Hoje nós sustentamos cerca de 400 crianças, fora os adultos, porque eles foram expulsos da cidade. Tem igrejas evangélicas dentro das cidades, mas são igrejas que têm certo número de crentes, eles têm trabalho, eles têm rendas, eles têm tudo. Então eles pagam os dízimos, as ofertas e etc. E as igrejas têm vidas próprias. Mas essas outras igrejas são igrejas cheias de gentes, mas eles não têm recursos para sustentar a obra de Deus, como nós temos aqui. Vocês entenderam? Nós aqui, cada um aqui tem a sua renda, tem o seu dinheiro. Então nós contribuímos para sustento desta igreja, desse trabalho. Somos nós que sustentamos. Nós temos luz aqui, porque nós pagamos a luz. Nós temos água, porque pagamos a água. Nós temos calor, porque pagamos o gás. E assim por diante. Pagamos o prédio, porque nós temos o prédio. E assim por diante. Nós sustentamos esta obra. Glória a Jesus. Mas as obras lá de Filipinas são sustentadas por nós aqui. Por nós aqui. Por isso é que nós lutamos com mais dificuldades, porque nós fazemos isso por esforço. Agora, perguntem para mim uma coisa. O que é que nós vamos receber por isso? O nosso galardão está nos céus. Amém. Quando Cristo vier, Ele vai dar o galardão a cada um de nós. A cada um. E esse galardão é dado quando houver o arrebatamento. São 7 anos de festas que nós temos que gozar. 7 anos lá nas alturas, acima das estrelas. No final desses 7 anos, então nós desceremos com Jesus à vista de todo mundo. Todo mundo verá Cristo descendo, assentado numa nuvem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assentado numa nuvem. Quem é o homem que faz isso? Nenhum. Mas ele é divino. Ele é Deus. Eu quero dizer a vocês que nós temos essas nuvens, mas tem as nuvens celestes, que são acima dessas nuvens. E é numa daquelas que Jesus vem assentado
sobre uma das nuvens celestes. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Ele não vinha sentado nessas nuvens, porque essas nuvens estão à altura de 12 quilômetros. E outras até mais baixo um pouco, mas elas não sobem mais do que 12 quilômetros. Mas as nuvens celestes, elas estão muito acima. Estão muito acima. E é sobre uma delas que o Senhor vem assentado sobre ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então nós somos Glória a Jesus. responsáveis por esta obra. Deus vai requerer de todos nós, de cada um aqui, Glória a Deus. mas não escapa ninguém. Nas outras nações a mesma coisa. Aleluia. O que você fez pela minha obra Glória a Deus. lá em New Bedford, Glória a Jesus. nos Estados Unidos? O que você fez? Aleluia. Você esteve lá, você ouviu minha palavra, Glória a Deus. você não fez nada. Você devia ter feito assim, assado. Glória a Deus. Você devia ter contribuído com os dízimos, com as ofertas. Aleluia. Você não contribuiu. Você é um ladrão. Glória a Jesus. Ora, não é brincadeira, não. Isso diante de milhões de pessoas. Ele vai lançar isso no rosto de cada um. Os nossos defeitos, as nossas falhas. Não vai ficar nada encoberto. Glória a Jesus. Nada encoberto que não seja revelado. É escondido aqui. Muitas coisas são reveladas, outras não. Mas lá vão ser reveladas, porque Jesus é quem vai dizer. Aleluia. Ele é quem vai dizer o que nós fizemos. Portanto, meus irmãos, aqui no capítulo 25 de São Mateus, do verso 31 a 46, está o julgamento das nações. Cristo, quando vier, vai julgar as nações, vai julgar um por uma das pessoas, todos aqueles que fizeram alguma coisa em favor de Israel. O que vocês fizeram por esses meus pequenos irmãos, a mim fizestes. Ele está se referindo aos judeus. Yes. Glória a Deus. Aos judeus. Não pensem vocês que as pessoas que odeiam os judeus vão ficar impunes. Eu tenho dito aqui na igreja muitas vezes e continuo a dizer: que nós vamos prestar contas diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos. Vivos são aqueles que têm salvação, e mortos são aqueles que vão para o inferno.
são os mortos. Para ele, para Deus, é morto. E para os salvos, é vivos. Glória a Jesus. Aqui na Bíblia, na minha Bíblia e na de vocês, está escrito o seguinte, que nós, naquele dia, Deus vai ver quem está inscrito entre os vivos. Aleluia. E nós, aqui na terra, somos mortais. Mas o nosso espírito é vivificado pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. O nosso espírito é vivificado pelo sangue de Jesus. Saiba você que o sangue de Jesus Cristo é a causa de você e eu estarmos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas não pense vocês. Muita gente diz assim, Deus é amor, Deus não lança ninguém no inferno, porque Deus é amor, porque Deus é amor, porque vira, porque torna, Deus é amor. Deus é amor, é claro. A Bíblia fala isso, mas ele também é justiça. Justiça. Ele quer que nós sejamos crentes quentes e não crentes acomodados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vocês querem ver uma coisa? Ainda hoje mesmo a Miriam me dando uma notícia, coisa que eu não sabia. Ali em Kentucky, são 13 horas de carro daqui para lá. Fora aviões e também via marítima, pelo mar. Mas uns rapazes, estudantes da universidade, eles foram despertados pelo Espírito de Deus para orar. E oraram publicamente. E fizeram um palanque e atraiu outros estudantes. E foi um movimento de oração. E o Senhor se manifestou de uma forma incrível. Está se manifestando, batizando com o Espírito Santo. Caravanas de várias igrejas, de outros estados estão indo para lá Glória a Deus. para receberem uma bênção. De forma que nós aqui, por exemplo, esse pequeno número que está aqui, é o bastante para incendiar essa cidade. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não incendiamos porque não queremos. Quem é que quer me acompanhar na oração? Quase ninguém. Quase ninguém. Ninguém quer me acompanhar na oração, na consagração. Lembrem-se de uma coisa.
Josué, quando foi encarregado de reconstruir os muros da cidade e reparar as portas do templo em Israel, que Nabucodonosor havia incendiado e derribado uma parte dos muros. E só existe uma parte dos muros de Jerusalém que é chamado de Muro das Lamentações. Eu estou cansado de dizer a esta igreja: cada um procure orar, fazer da sua casa um santuário. Fazer da sua casa um santuário. E Deus vai responder às nossas orações. Às vezes, quando eu estou orando, o Senhor diz assim para mim: uma andorinha só não faz verão. Está se referindo a mim, que estou buscando, me interesso para buscar, mas o restante estão dormindo. O restante está dormindo. Eu sou crente. Aí outro diz: eu também sou crente. Crente coisa nenhuma. Nós precisamos de buscar a Deus. Você é uma pessoa salva. Uma pessoa salva é livre. Tem liberdade de falar com Deus. Faça isso a partir de hoje e você verá como Deus vai te usar, como Deus vai te levantar do chão. Seja honesto com o Senhor. Eu era criança. Todo sábado, meu pai pegava aquele dinheiro que ele ganhava durante a semana. Ele era presidente de um sindicato e tinha seus trabalhos que lhe rendiam dinheiro. E ele me levava para o quarto e se ajoelhava, ele e eu. E dizia: aqui está a minha prosperidade dessa semana. E dizia para mim: foi tanto. Agora, desse dinheiro, nós vamos tirar 10% que é do Senhor, não é nosso. Não. Não é meu, não é seu, é do Senhor. Foi assim que eu aprendi a pagar dízimo, que até hoje, pela graça de Deus, eu pago os dízimos. E não tenho arrependimento disso. Não. Mas aqui, nesse texto, no livro de Apocalipse, aqui e acolá, o Senhor está vendo homens e mulheres morrendo, judeus, israelitas, estão morrendo. Por que razão? Porque Deus quer fazer uma limpeza. Vai chegar a hora de Deus fazer uma limpeza, tirar da sua terra
os idólatras, as igrejas romanas, as igrejas de espiritismo, isso tudo vai ser banido, vai ser tirado do meio de Israel, vai ficar um Israel puro. O Espírito Santo aí vai ter lugar nos corações. São os rabiscos da oliveira. Os rabiscos são os remanescentes. Então, Deus não se une com sujeira. Essa é a verdade. Deus não se une com sujeira. Deus quer a nossa santificação, a nossa limpeza. Deus quer que sejamos limpos. Tanto que nós temos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque para Deus, Ele não quer saber se é meio limpo, meio sujo. Não. Ou é sujo ou é limpo. Portanto, quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Vocês querem ver uma coisa? A irmã da irmã Marta, lá nos Açores, só porque eu disse para ela que não mandasse mais a filha dela para a escola de danças, porque isso não é para crente. Ensinar a dançar. Nós devemos dançar para Cristo. Quando somos apanhados pelo Espírito de Deus, quando vem forte a presença de Deus sobre nós, fazemos alguma coisa. Então eu dei um conselho, mostrei para ela dentro das Escrituras que a dança não é para o crente, essa dança mundana. Ela se aborreceu. Se aborreceu e não quis mais ouvir a palavra de Deus. Eu digo, olha, o problema não é meu, porque eu e Esther fizemos sacrifícios em falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Olha que eu ensinei o Evangelho para aquela mulher e para a filha dela também, que aceitou a Jesus Cristo com 10 anos de idade. A hora que ela quiser, estou pronto, estou aqui. Mas a pessoa tem que ser, se fez uma decisão em seguir a Cristo, tem que seguir a Cristo. Deixa as coisas do mundo para lá. Falei para ela várias vezes, convites
para jantares. Cabia de sorte na hora que nós tínhamos reunião para falar da palavra de Deus e orar por eles. Logo no início foi uma bênção. Eu até pensei que ela seria uma das pessoas encarregadas de ficar na congregação, porque nós íamos abrir um trabalho nos Açores. Mas, continuando aqui, continuando a leitura do capítulo 3 de Isaías. 4 de Isaías. Sim, 4 de Isaías, falta o 3. Leia novamente. Que será que aquele pode ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém? Será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Amém. Só até aqui. Torno a repetir. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Muito bem. Todo aquele que se achar inscrito entre os vivos, quer dizer, entre os salvos, entre os santificados. Então, toda aquela pessoa que estiver inscrito em Jerusalém são chamados santos. Santos quer dizer separado do mal, separado do mundo. Agora não, você vai em Jerusalém, vai em Tel Aviv e encontra lá a igreja romana, a igreja do Espiritismo. Encontra várias igrejas de várias religiões. Mas quando Jesus vier, antes que ele desça sentado na nuvem celeste, antes haverá guerras para acabar com muitos ímpios. Vai ficar apenas um rabisco. E aqui no capítulo 16, e a grande cidade será afetada por um terremoto. Essa grande cidade é Jerusalém. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Babilônia religiosa e Babilônia comercial. A Babilônia comercial é essa Babilônia que vende santinhos, nichos, figurinhas, que faz bíblias com imagens de santos, deste e daquele, é a Babilônia comercial. E através disso, o Vaticano se enche de dinheiro. Então vai ser destruído tudo isso. E a grande cidade vai ser partida em 3 partes. Em 3 partes. Vai ser uma destruição terrível.
Vocês não imaginam. O que houve agora na nação da Turquia, já tinham 35 mil mortos. Agora tem 41. Agora tem 41. Agora, imagine em Israel, o terremoto que vai haver, que a cidade vai ficar partida em três pedaços. Vai ser um terremoto muito grande. As ilhas vão desaparecer. Os montes também. Uma das coisas que Deus vai fazer, o Senhor Jesus, quando tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se partir em 4 partes e vai fazer um grande espaço, porque ele vai julgar as nações ali. Você já imaginou? E a cidade de Jerusalém e o monte de Sião, que está em Jerusalém, o monte de Sião vai ficar plano, sem prejudicar a rede de esgoto, de água, de gás, sem prejudicar nada. A cidade vai se tornar plana. E durante o dia vai ter uma nuvem que vai cobrir toda aquela área por causa da presença de Jesus. E à noite será um fumo com resplendor de fogo, de luz, por causa da presença do grande Rei Jesus Cristo. Glória a Jesus. Não haverá chuva para atingir a cidade, para prejudicar a cidade, para molhar o povo, não. Porque não haverá chuva. Haverá chuva nos outros terrenos, mas em Jerusalém não haverá chuva. Uma das coisas que vai acontecer, Deus vai renovar os mares, vai renovar os oceanos, vai renovar o sol, vai renovar a lua. O sol vai brilhar 7 vezes mais do que brilha agora. Vai ser uma coisa descomunal, uma coisa sem precedentes. Os mares vão dar peixes em abundância, que os pescadores vão ficar muito admirados de tanto peixe. É uma pena que o irmão Mário, nessa época, está lá no céu. Em nome de Jesus. Amém. Escalope, naquele tempo, vai dar os rolos por aí. Pode ser que haja lá escalopa também, pastor. Como? Pode ser que haja escalope lá em cima. Não tem escalope lá em cima. Escalope tem embaixo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos ao ensinamento da palavra de Deus, às promessas que Deus tem para nós.
A promessa não é só para mim, não. É para vocês. Mas vocês têm que fazer. Tem que fazer a parte de vocês. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Continua, irmã. Quando o Senhor lavar A imundícia. a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e o resplendor de fogo, chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor de dia, e para refúgio, e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém. Aqui está falando também sobre o calor. Aqui, por exemplo, uma hora está quente, outra hora está frio. Tem a época do calor, não é assim? E a época de frio. Ah, que calor! Que calor terrível! Lá não haverá isso quando Jesus estiver na terra. Não, não haverá. Vai ser um clima gostoso, um clima maravilhoso, que todo mundo vai ficar satisfeito. Também não haverá frio. Não haverá frio. Um fogo flamejante de noite. Naquela época, a irmã Rosita vai se dar bem, porque não haverá frio. Não haverá frio. É. Eu também. Ah, você nem se fala. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A Miriam. Essa aí. Esse versículo 4 fala, né, pastor, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, né? Ela vai imundícia. Aí fala também sobre o sangue que foi derramado. Yeah. Sangue de quem? Dos profetas que foram mortos desde há muito tempo, desde o princípio. Lá no capítulo 23 de São Mateus, Jesus Cristo fala sobre isso. Que vai ser requerido desde o sangue de Abel. Olha, o Abel foi filho de Eva. E Deus vai requerer o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Zacarias, esse escritor do livro de Zacarias, profeta de Deus, ele foi morto entre o altar e o alpendre da casa de Deus. Portanto, Deus vai requerer esse sangue, fora o sangue dos santos, de nossos irmãos. Irmãos, Deus é justo. Deus é justo. No tempo do arrebatamento da igreja, os que vão sendo mortos vão indo lá para cima, para debaixo
do trono de Deus. É um trono muito grande. Fica lá debaixo, as almas. E elas vão dizer: até quando nosso sangue não é vingado? E ele disse: descansai um pouco mais, até que se complete o número daqueles que serão mortos por causa do meu nome. Então eles vão ter que esperar, porque cada dia vai um tanto para lá. Daqueles que dão vidas para serem salvos, dão a sua vida pelo nome de Jesus. Não vão aceitar o número da besta. Não, não vão aceitar, não. Vão ser torturados e mortos. De maneira que vai ser assim. Portanto, que Deus nos abençoe. Fiquemos por aqui, porque a hora, o relógio não para. Sim. Posso sim. Eu só não oro pelo diabo. Traz ele aqui à frente.